Olá, bom dia meus queridos alunos. Vamos ver mais um conteúdo aqui para vocês. Vamos lá, se dedicarem aos estudos. Nós vamos ver hoje classificação de ângulos. Conteúdo bem interessante, bem importante, conteúdo de geometria, tá certo? Classificação de ângulo. Então a gente vai começar aqui falando um pouco sobre o conceito de ângulo, né? O que é ângulo, tá certo? Tenho certeza que vocês vão adorar esse conteúdo e vão achar muito fácil esse conteúdo, tá bom? Então, o que é ângulo? Ângulo, tá certo? É uma região do plano, né, limitada por dois segmentos de retas ou duas retas, tá certo? Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, ângulo. O que é ângulo? É a região do plano limitada por duas semirretas ou por dois segmentos de retas, tá certo? De mesma origem. Como assim, professor, de mesma origem? Ou seja, elas partem do mesmo lugar. Então aqui eu coloquei um exemplo para vocês, ó. Eu tenho essa semirreta, certo? A origem dela é aqui nesse ponto, ó. Ela começa aqui e não tem fim, certo? Essa outra reta começa no mesmo lugar, na mesma origem, tá? Então por isso fala o nome origem, na mesma origem, também não tem fim. Então você tem aqui esse espaço interno aqui, limitado por essas duas retas, nós vamos chamar de ângulo. Professor, e esse outro espaço aqui fora também é ângulo? Vou trazer ele para cá, ó. Esse aqui é um ângulo, limitado por essas duas segmentos de retas aqui, né? Aqui é origem, tá certo? E aqui, professor, aqui também é ângulo, ó. Vou colocar de vermelho aqui para vocês. Esse espaço aqui também é ângulo, também podemos classificar como ângulo, tá certo? É o ângulo externo aqui. Mas por hora a gente vai trabalhar com o ângulo de dentro aqui, tá certo? Então nós vamos trabalhar com o ângulo interno aqui a essas duas semirretas, ou esses dois segmentos de retas, ok? Bom, então a gente chama aqui essa reta, a gente chama de lado, é o lado desse ângulo, aqui chama de lado, e onde se encontra a gente chama de vértice, tá certo? Aqui eu coloquei para a gente aprender como é que a gente nomeia o ângulo, tá? Então eu tenho aqui um ponto A, um ponto O de origem, e um ponto B, ok? O ângulo aqui, esse espaço. Então como é que eu chamo esse ângulo aqui? Então eu vou falar assim, ó, A, O, B. Por isso eu coloquei A, O, B. Porque é A, O e B. Ah, que difícil, né? Só que aí na letrinha do meio, que é onde está a origem, que nesse caso é o O, mas poderia ser outra letra. Nessa letrinha do meio, você coloca um sinalzinho aqui em cima, parecido com acento circunflexo, né? Um chapéuzinho em cima da letra para indicar que a letra do meio é que está representando o ângulo, tá certo? Muito fácil, né? Ó, pode ter situações que você vai encontrar, não tem aqui os pontinhos, né? Indicando aqui que letra que são, mas ele já está nomeando esse ângulo e falando que é o ângulo A. Olha só, com acentozinho circunflexo em cima, já está nomeando e chamando esse ângulo de ângulo A, tá certo? Se eu colocar um valor para esse ângulo A, então quando eu for falar o valor dele, eu não coloco mais o chapeuzinho, ó. Aqui tem um chapeuzinho que eu estou falando que é esse ângulo aqui. Aqui eu já não coloco mais o chapeuzinho, tá certo? Então, esse ângulo A aqui vale quanto? 75, tá representando esse ângulo aqui, tá certo? Quando a gente vai colocar o valor, a gente tira o chapeuzinho. Mesma coisa aqui, ó. Que ângulo é esse? Esse aqui é o ângulo B. Quanto que vale ele? Eu coloco que B vale 140 graus. Aí coloco esse zerinho aqui em cima, esse símbolo em cima aqui significa graus, tá certo? Muito fácil, né? Mas veja só, nós podemos ter também, aparecer assim, ó. Vamos colocar aqui, ó. Aparecer assim, né? E aí eu tenho aqui um ângulo aqui, tem um ângulo aqui, certo? Tem um outro ângulo aqui e tem um outro ângulo aqui. Observe que agora apareceu quantos ângulos para mim, certo? Cada espaço desse é um ângulo, tá?
Então eu tenho agora quantos ângulos? 4 ângulos. Então eu vou nomear. Se eu vou nomear, eu vou colocar uma letra minúscula com o chapéuzinho em cima. Então digamos que esse ângulo aqui seja o ângulo A. Coloco o chapéuzinho lá em cima indicando que é o ângulo A. Ah, professor, digamos que esse aqui é o ângulo B. Coloco um chapéuzinho aqui indicando o ângulo B. Esse aqui é o ângulo C. Chapéuzinho também indicando que é o ângulo C. Tá certo? E aqui o ângulo D. Chapéuzinho indicando o ângulo D. Tá bom? Então quando eu vou indicar o ângulo, nomear o ângulo, eu coloco o chapéuzinho. Quando eu vou falar qual é o valor desse ângulo, aí eu não preciso colocar o chapéuzinho. Tá certo? Eu vou apagar e a gente vai ver a classificação quanto aos valores, aos lados desses ângulos, tá certo? Quando que é um ângulo reto, quando que é um ângulo obtuso, quando que é um ângulo agudo. Já já a gente volta, tá bom? Só um tempinho de eu apagar o quadro para vocês. Olá, meus queridos, quadro apagado, vamos continuar a nossa aula aqui de classificação de ângulos. Então nós temos aqui, ó, esse ângulo aqui, nessa posição. Memorize aí essa posição desse ângulo. Esse ângulo aqui é o chamado, conhecido aí, o famoso conhecido ângulo, o quê? Quem lembra o nome aí? É o ângulo reto. Tá certo? É o ângulo reto. Aqui no quadro, no cantinho do quadro, ó, essa linha aqui com essa linha forma um ângulo reto. Do outro lado, ó, essa linha aqui, né? Essa reta com essa reta vai formar aqui no cantinho um ângulo reto. Então toda vez que você vê um ângulo assim, é o chamado de ângulo reto, tá certo? Aqui, ó, nós temos um outro ângulo. Percebam que... Professor, como é que eu sei que esse aqui não é igual a esse? Ah, um outro detalhe aqui, né? Depois eu não esqueço. Ó, se você prolongasse aqui reto, você teria um ângulo que essa linha com essa linha, você teria um ângulo reto, um ângulo reto. Porém, ele está para cá, então ele está maior ou está menor do que um ângulo reto? Menor. Então, menor do que um ângulo reto, nós vamos chamar de ângulo agudo. Vamos chamar de ângulo agudo, tá certo? Agora observe essa daqui, ó, essa linha com essa linha. Novamente, se você prolongasse aqui, ó, de forma perpendicular, de forma reta, aqui você teria um ângulo de 90 graus. Então, se ele passou para cá, ele é maior do que o ângulo reto ou menor do que o ângulo reto? Maior que o ângulo reto. Então, aqui nós vamos chamar de ângulo o quê? Nós vamos chamar de ângulo obtuso. Então, aqui nós temos um ângulo obtuso. Tá certo? Detalhe aqui, tá? O ângulo reto, ele é um ângulo que vale 90 graus, tá? O ângulo agudo, ele já é um ângulo menor que 90 graus. Tá? Já é um ângulo menor do que 90 graus. E o obtuso, professor? O obtuso, ele é maior que 90 graus e menor que 180 graus. Tá certo? Então, ângulo reto. Observar a posição do ângulo, das retas. E ele vale quanto? 90 graus. O chamado ângulo reto. Muito bem. Ângulo agudo. Observe a posição das retas. É o chamado ângulo agudo. É o que vale que menor do que 90. 89, ângulo agudo. 90, ângulo reto. 89,8. 89,8 não é 90. Então é menor do que 90. Então é um ângulo agudo. Tá certo? Agora, se o ângulo for maior do que 90, professor, 90,01. Olha só. 90,01 grau. 90,01 grau é 90? Não. É menor do que 90 ou é maior do que 90? Maior. Cuidado, tá, pessoal? É maior. Ah, professor, mas é só um pouquinho maior.
não tem problema. Se ele é maior do que 90, portanto ele vai ser um ângulo o quê? Obtuso. Cuidado para não cair nessas pegadinhas aí, tá certo? Então muita atenção nessa hora. Ok? Muito bem. Vamos para cá, vou passar aqui para o outro lado aqui. Nós vamos falar agora sobre ângulos o quê? Ângulos complementares e ângulos suplementares, tá certo? Então vamos lá, ó. Aqui nós temos dois ângulos, certo? Nós temos o ângulo A e o ângulo B. Observe que esses ângulos têm uma linha em comum, ou seja, tem uma reta em comum, que é essa reta azul. Então essa reta azul faz parte desse ângulo B. Mas essa reta azul também faz parte desse ângulo A. A mesma coisa aqui, ó. Eu tenho dois ângulos. Essa reta azul faz parte desse ângulo C. Essa reta azul com essa outra reta, ó, é o ângulo C. Ok? Essa reta azul com essa reta preta forma o ângulo D. Então, esses ângulos recebem um nome para eles. É os ângulos o quê? Adjacentes. Anotem aí. Ângulos adjacentes. O professor, que são ângulos adjacentes? Tá aqui o exemplo, ó. Ângulos adjacentes. Quando você tem aqui uma reta que ela faz parte tanto do ângulo A como do ângulo B. Ou aqui nesse exemplo do ângulo C e do ângulo D. Ela tem algo em comum entre esses dois ângulos, que é exatamente essa reta aqui. Então essa reta faz com que esses ângulos sejam ângulos o quê? Adjacentes. Tá certo? Então esses ângulos são ângulos adjacentes. Muito bem. Só que aqui nesses ângulos adjacentes, nós temos aqui ângulos adjacentes. A e B, eles são ângulos o quê? Ó? Complementares. Ângulos complementares. Como assim, professor, ângulos complementares? Porque um complementa o outro para dar um total de... Que ângulo é esse aqui? 90 graus, tá certo? Então, se eu tenho a soma de ângulos que dê 90 graus, então eu vou ter ângulos o quê? Complementares, tá certo? Então, ângulos complementares. Então, eu tenho aqui, ó, que o ângulo A mais o ângulo B vai dar igual um total de 90 graus. Então aí eu tenho ângulos complementares, tá certo? Meu desenho aqui não ficou muito bom, deixa eu arrumar esse meu desenho aqui, essa linha aqui. Tá? Deixa eu só dar uma arrumadinha nela aqui. Prontinho. Tá? Só dar uma arrumadinha nela aqui, que o desenho não ficou muito legal. Temos aqui. Tá? Esse aqui é o ângulo C. Tá certo? Por que, professor, que você deu uma arrumadinha nele aí? Para ficar melhor de a gente perceber que ângulo é esse aqui, ó. Que ângulo é esse aqui? Fica melhor de vocês perceberem isso. Veja bem, ó. Se eu tenho uma... Quanto vale esse ângulo mesmo aí? Nós já estudamos. Esse ângulo vale quanto? 360. Muito bem. Esse ângulo vale 360. Aqui nós temos o que? Exatamente o que, ó? Nós temos a metade desse ângulo. Então, metade de 360 é quanto? 180. Muito bem. Então, essa parte aqui, ó. Essa parte aqui vai ser 180 graus. Portanto, essa linha azul faz parte desse ângulo C. E essa linha azul faz parte desse ângulo D. Então, eles são ângulos o quê? Adjacentes. Porém, se você somar o ângulo C mais o ângulo D, vai dar quanto? 180 graus. 180 graus. Então, ele vai receber um nome especial para isso. Esse aqui recebeu o nome de quê? Ângulo complementar. Ou são complementares. E esse aqui vai ser o quê? C mais D é 180. Então, eles são o quê? Suplementar. Então, eles são ângulos suplementares aqui, tá certo? São ângulos suplementares aqui. Um suplementa o outro aqui para dar um valor total de quanto? 180 graus. Tá certo? Vou apagar o quadro e a gente retorna já já. Até mais. Vamos lá? Quadro apagado. Vamos começar aqui
resolvendo. Coloquei aqui para a gente treinar um pouquinho, para encontrar usando essa propriedade aí de ângulos complementares e ângulos suplementares, tá bom? Então a gente viu aqui, ó, né? Ali eu coloquei com letras, agora eu vou colocar com número para vocês entenderem melhor. Se esse ângulo vale 60 e esse vale 30, e eu sei que aqui é um ângulo reto, ó, então 60 mais 30 vai dar 90. Aqui eu tenho um ângulo obtuso, né? Aqui é um ângulo 180 graus, desculpa. E se esse vale 110 e esse vale 70, 110 mais 70, 180. Agora aqui novamente, ó, o ângulo todo eu sei que vale quanto? 180. Então, e eu sei que esse ângulo vale x e esse vale quanto? 85. Então eu sei que eles são suplementares, que a soma entre os dois vai dar 180. Então eu faço assim para resolver, ó. X, olha só como é que a gente resolve, ó. X mais 85 graus igual a 180. Olha só a forma de resolver. Professor, não era mais fácil fazer 180 menos 85? Pode fazer assim? Poder você pode, tá certo? Você até pode fazer assim. Mas quando chegar aqui, por exemplo, ó, já não dá para você fazer assim, tá certo? Então vamos aprender da forma correta, a forma de fazer aqui, tá certo? E aí você usa para todas as questões que vierem, tá bom? Então, ó, x mais 85 igual a 180. Observe que isso aqui agora ficou o quê? Formou o quê? Equação do primeiro grau. Conteúdo que você já viu. Se você não entendeu bem a equação do primeiro grau, procura aí o vídeo de equação do primeiro grau e vá assistir lá primeiro, para você entender bem, tá certo? Então aqui, ó, formou uma equação do primeiro grau. E aí, relembrando lá, sinal de igual que separa os membros, né? Antes do sinal de igual, primeiro membro, depois do sinal de igual, segundo membro. Ficou fácil agora, a equação do primeiro grau. Quem é que nós temos que eliminar? O 85. Para eliminar o 85, ó, nós vamos colocar o sinal de quê? Menos 85. Muito bem, então vai ficar, ó, x mais 85 menos 85 igual a 180. Vou apagar aqui. Menos 85. Ah, o que a gente faz de um lado, a gente faz do outro, né? Estão lembrados? O que a gente faz de um lado, a gente faz do outro. X 85 menos 85 vai dar 0. Precisa colocar? Não. Quem que vem agora? Sinal de igual. 180 menos 85, quanto é que vai dar? Ó, 180, arma conta de menos, né? Não tenha preguiça de fazer. Mas 180 menos 80 vai dar 100. 100 menos 5, 95. Portanto, 95 graus. Ah, muito fácil. Olha aí a gente usando aqui novamente equação do primeiro grau. Portanto, o valor do x aqui é 95 graus. Tá certo? Vamos para ver essa aqui, ó. Que ângulo que é esse aqui, ó? Um ângulo reto. E o ângulo reto forma quantos graus? 90 graus. Vale 90 graus. Então eu vou fazer, ó, x mais 72, porque eu sei que esses ângulos eles são o quê? Complementares, né? X mais 72 é igual a ângulos, a soma dos ângulos complementares, a gente viu agora há pouco aqui que dá quanto? 90. Portanto, 90 graus. Novamente, uma equação do primeiro grau. Para resolver a equação do primeiro grau, a gente vai fazer o quê? Ó? Tem que eliminar quem? O 72. Então vai ficar x mais 72 menos 72 igual a 90 menos 72. X 72 menos 72 dá 0, igual 90 menos 72, quanto é que vai dar? Faz aí rapidinho de cabeça mesmo. Se tiver dúvida, arma a conta, como eu sempre falo, né? Então vai dar quantos? 18, né? 18 graus. Ah, portanto, o valor do x aqui é 18 graus. Tá certo? Fácil, né? E essa aqui, professor? Ó, esse ângulo aqui é um ângulo o quê? Ângulo reto. O ângulo reto, o total dá quanto? 90. Então são ângulos complementares. Então 3x mais 30 igual a
90. Ó. A equação do primeiro grau, resolve do mesmo jeito. Quem tem que eliminar primeiro? O 30. Então vai ficar 3x. Deixa eu apagar aqui. Vai ficar 3x mais 30 menos 30 igual a 90 menos 30. Ó, 3x mais 30. Para eliminar o mais 30 eu coloco menos 30 igual a 90. O que eu faço de um lado eu faço do outro, então menos 30 do outro lado também. Então ficou 3x, 30 menos 30, 0. Igual 90 menos 30, 60. Então ficou 3x igual a 60. Você já viu isso também na equação do primeiro grau. Então agora a gente tem que eliminar quem? O 3. Para eliminar o 3, ele está multiplicando, a gente vai fazer o quê? Dividir. Dividir por quantos? Por ele mesmo, ou seja, dividir por 3. Então vai ficar 3x dividido por 3 igual a 60. O que faz de um lado, faz do outro. Se eu dividir esse lado por 3, tenho que dividir esse lado por 3 também. 3 dividido por 3 vai dar 1x igual 60 dividido por 3 vai dar 20. Portanto, o x aqui vale 20. Se o x vale 20, quanto é que vale esse ângulo todo? O ângulo todo vai ser 3 vezes 20, 60. Tá certo? Então tá aí, ângulos complementares, suplementares, para vocês ver, resolver aí as atividades, né? Resolver questões aí e treinar bastante. Assista o vídeo, resolva os exercícios e treinem bastante. Tá bom? Até mais, até a próxima aula. Olá, meus queridos alunos. Vamos finalizar essa aula, né, vendo ângulos opostos pelo vértice. E a gente finaliza essa videoaula aqui. Então vamos aqui comigo no quadro, ó, vamos acompanhar o que são ângulos opostos pelo vértice, professor. Então a gente vai ver aqui no quadro que são ângulos opostos pelo vértice. Vem comigo, ó. Ângulos opostos pelo vértice. Então nós temos aqui, lembra que a gente viu isso lá, né? Que duas retas quando se cruzam formam quantos ângulos? 4 ângulos. Observe que esse ângulo A aqui, ele é oposto. O que é oposto? Que está em frente, tá? Ele é oposto ao ângulo B. Então, os ângulos opostos pelo vértice, eles vão ser o quê? Congruentes. O que quer dizer isso, professor? Iguais, tem o mesmo valor. Então, ângulos opostos pelo vértice são o quê? Congruentes. Anota aí. Ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Ou seja, tem o mesmo valor. Portanto, aqui eu tenho que o ângulo A é congruente ao ângulo B. Ó, são iguais, né? Congruentes. Vou colocar aqui, ó, iguais. Tá? A gente coloca o sinalzinho 3, isso quer dizer congruentes. São iguais, você tem o mesmo valor. Aqui o ângulo C é congruente ao ângulo D. Certo? Congruente ao ângulo D. Então eu tenho que aqui agora, ó, se os ângulos opostos pelos vértices são congruentes, tem o mesmo valor, então se aqui é 70 e aqui é x, eu só preciso desse conceito, aqui eu não vou nem precisar fazer conta. Então eu sei que isso aqui é 70, aqui vai ser quanto? Quanto que vai ser o valor do x? Ó, quando eu vou colocar o valor do ângulo, não preciso do chapéuzinho, vai ser também quanto? 70 graus. Tá certo? Vamos para cá, ó. Aqui é 100, aqui é x. Aí vamos lembrar aqui do que nós vimos lá, quando eu tenho esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui todo ele é quanto? 180. Ah, então o 100 e o x são ângulos complementares ou suplementares? Complementares. Então o 100 mais o x são suplementares. Então o 100 mais o x vai dar quanto? 180. Então eu posso fazer assim, ó. 100 mais x igual a 180. Eliminar o 100. Coloquei menos 100 de um lado, coloca menos 100 do outro também. 100 menos 100 vai ficar x igual a 180 menos 100. Vai dar quanto? 180 menos 100, 80.
Ah, portanto, o ângulo X, então, vale quanto? 80 graus. Tá certo? Aqui tá mais fácil, né? Ó. Esse ângulo, esse aqui não era oposto. Ó. Então, a gente usou o conceito aqui de suplementar. Aqui são opostos pelo vértice. Portanto, o ângulo Y vai ser quanto? 60 graus. Olha aí como tá muito fácil aqui, né? Tá certo? Vamos ver aqui o último exemplo, ó. Vamos ver esse último exemplo aqui. 80, ele só deu 4 ângulos, ó. Mas ele só te deu um. Parece difícil, mas não é. Por quê? O ângulo mais fácil de eu encontrar aqui é o B, ó. O ângulo B. Quanto que é o ângulo B? Se aqui é o oposto, então o B é 80. Ah, professor, estou entendendo. Então o B é 80. Agora eu quero encontrar o A e o C. A e C são opostos pelo vértice, são iguais. Mas eu não sei quanto que ele vale. Então o que eu posso fazer agora? Eu sei que esse ângulo aqui mais esse, ó, esse ângulo todo aqui é 180. Então são ângulos o quê? Suplementares. Então eu posso fazer aqui 80 mais o ângulo A é igual a 180. Ah, professor, tá parecido com aquele outro exemplo ali, né? Exatamente. Quem é que eu tenho que eliminar? O 80. Então vai ficar 80 menos 80 mais A, o ângulo A, é igual a 180 menos 80. 80 menos 80, 0. Sobrou quem? O ângulo A. 180 menos 80, 100. Ah, que legal! Portanto, esse ângulo A aqui é 100. Portanto, o A é 100. Ah, se o A é oposto ao C, portanto, o ângulo C vai ser quanto? 100 graus também. Tá aí. Muito fácil, muito bom, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Se ficar alguma dúvida, volta o vídeo, assiste novamente, faça aí exercício para 3